Olá, pessoal, novamente aqui com vocês. Estamos começando o nosso segundo bloco de nossas aulas, dos temas que serão tratados com vocês a partir das duas próximas aulas. Estamos gravando aqui com vocês, pois não estarei presente na aula agora, na nossa próxima aula, no dia 20, quinta-feira próxima. Então, nós estaremos trabalhando este segundo bloco com vocês. No primeiro bloco, nós trabalhamos aí os sistemas eleitorais, falamos do sistema proporcional e majoritário do nosso sistema eleitoral brasileiro, e aqui agora nós estaremos passando para a prática da eleição propriamente dita, onde estaremos abordando vários assuntos, como, por exemplo, incompatibilidades, é, e condutas vedadas aos parlamentares, àqueles que são eleitos, e arrecadação de campanha, vaquinhas online, aquilo que pode se fazer e que não pode fazer dentro do sistema eleitoral. Nós estaremos tratando alguns desses assuntos com vocês a partir de agora, tá? Pois bem, a República Federativa do Brasil, ela é formada por três círculos federativos, né? A União, Estados e Distrito Federal. E os municípios. Então, União, Estados-membros, né? Formado Estados-membros e o Distrito Federal e os municípios, né? Então, nosso tipo de federação é federação de terceiro grau, tá? Bom, em razão da autonomia dos municípios para se auto-organizarem e exercerem a administração, os constituintes dentro do Poder Legislativo Federal e também no Executivo acharam por bem, né, é, acharam por bem considerar aí alguns poderes à Constituição Municipal e não invadir temas específicos que se configuram como temas específicos aos órgãos locais, principalmente nas esferas municipal. Deste modo, né, a lei orgânica dos municípios é o meio pelo qual os municípios vão se organizar. A lei orgânica está para o município como a Constituição da República está para a União. O que nós queremos dizer para vocês? É que a lei orgânica dos municípios, associada ao regimento da Câmara dos Vereadores, pode fazer previsões ou pode haver previsões de condutas que caracterizam a perda de mandatos de vereadores, tá? Todavia, a decretação da perda de mandato dentro do sistema é uma situação excepcional, mas que pode acontecer. E a pergunta que vem à tona é: quando é que um vereador ele pode perder o seu mandato? Em duas situações específicas: por determinação judicial ou por votação na Câmara Municipal, conforme aquilo que está estipulado no regimento interno. Então, para que não seja determinada a perda do mandato, ou seja, cassado, né? Para que não seja determinado a perda do mandato, melhor dizendo, o vereador ele deve observar as proibições que estão constantes na Constituição da República, mas também se orientar para aquilo que está disposto na lei orgânica do município e o próprio regimento interno da Câmara dos Vereadores, em que ele exerce o mandato, tá? A jurisprudência é muito pacífica quanto à aplicabilidade especificamente dos artigos 54 e 55 da Constituição, que diz respeito aos vereadores. Embora, no caput destes artigos, do artigo 54, mencione somente deputados e senadores. Tá? O que está escrito no artigo 54 da Constituição?
está inscrito aí os rols de incompatibilidade dos deputados, incompatibilidades parlamentares dos senadores e dos deputados. Então, a ideia é o seguinte: é incompatível, né? A atividade no poder legislativo de nossos representantes. Mas antes especificamente, vamos definir o que vem a ser essa incompatibilidade, né? Conceituar. O que é a incompatibilidade? Incompatibilidade é um impedimento parlamentar para acumular o seu mandato legislativo com outras situações, tá? Com outras situações é, ou outros cargos específicos. Então, por exemplo, um vereador, ele não pode acumular cargos, ok? Bom, mas ainda no artigo 54, que diz sobre essas incompatibilidades parlamentares, tá? Os eleitos precisam atestar ali na expedição do diploma alguns pontos, né? Que é firmar ou manter o contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes, ou aceitar ou exercer o cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis nas entidades constantes na linha anterior do caput 54. Tá? Na posse do exercício do mandato, possam ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente também de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Ou a linha B, ocupar o cargo, deixa eu ler aqui, ocupar o cargo em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso primeiro, a linha A. Ser titular em mais de um cargo ou mandato público eletivo, né? Ah, ser eletivo. Então, isso gera incompatibilidades, tá? Gera incompatibilidades e são vedações constitucionais relacionadas a condutas funcionais do, é, do, 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 do parlamentar, ok? Além dessas, existem outras situações também. Vamos citar, por exemplo, aquilo que está escrito na lei orgânica do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, lá no seu artigo 17, onde diz o seguinte: poderá perder o mandato o senador ou deputado, tá? Que infringir, parágrafo primeiro, qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Terceiro, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa à terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo licença ou missão por essa autorizada. Aquele que perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos, quando, quando decretar a justiça eleitoral, casos previstos dentro da Constituição, e que sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada. E aí, nesse sentido, gente, ainda podemos acrescentar, além dessas condutas que acabamos de fazer a leitura com vocês, o, é, o agente público, no caso dos nossos representantes, que também pratiquem, que vão mais além, inclusive, dos nossos representantes, né? Mas que pratiquem atos ilícitos de improbidade administrativa também podem perder o seu cargo. Haja visto que a improbidade administrativa
ela vai de encontro com a moralidade, o princípio da moralidade administrativa, que tem um valor muito grande dentro da formação do Estado, dentro da formação do Estado. Inclusive, recebeu providências, né, dentro da formação e criação do Estado ali na nossa Constituição. Então, conforme o parágrafo 4º, lá no artigo 37 da nossa Constituição, diz o seguinte, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma de gradação previstas nas Constituição, previstas em lei sem prejudição cabível, ok? Deixa eu ver mais. Aqui o que nós podemos falar. O que seria. Deixa eu tirar aqui. O que seria enriquecimento ilícito, né? Seria patrimônios declarados ou seria patrimônios incompatíveis com a renda. Prejuízo ao erário, que é aquilo que nós citamos com vocês, né? Prejuízo causados em dinheiro ao órgão público, né? E etc. Aqui. São alguns dos exemplos que estamos levantando aqui para vocês. Essas restrições que acabamos de dizer, que geralmente estão colocadas nas leis orgânicas de cada município, são restrições que se aplicam, inclusive, aos agentes públicos em gerais, né, que incluem vereadores, deputados, senadores, e que estão elencadas também no artigo 73 e 78 da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, de 97. Ali diz o seguinte, nos artigos 73 e 74, são proibidas, quer dizer, são vedadas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas que podem atestar contra a igualdade e oportunidade dos candidatos nos pleitos eleitorais. Por exemplo, nos pleitos eleitorais, por exemplo, ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta, dos estados, Distrito Federal, o que mais aqui, dos territórios e dos municípios, ressalvados aquilo que foi definido em convenção partidária. Também são condutas proibidas usar, né, materiais, serviços, que são custeados pelos governos ou casas legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e nos órgãos que entregam. Também, lá no parágrafo 3º diz, ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar os seus serviços para comitês de campanha eleitoral, partido político e coligação durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor e empregado estiver licenciado, ok? São algumas das incompatibilidades e das proibições que acontecem aí, tá bom? Nós poderíamos citar outras, como, por exemplo, proibição de nomeação e contratação necessária para instalação e funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia autorização do chefe do Poder Executivo, ok? Já falamos com vocês das condições de elegibilidade que estão dispostas lá no artigo 14, parágrafo 3º, que é a nacionalidade brasileira,
pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima. Depois vocês podem fazer a leitura aquilo ali, tá ok? Uma inelegibilidade reflexa, e que já falamos com vocês, e que vamos novamente dar ênfase aqui, pois gera uma incompatibilidade e não se pode assumir o governo, diz aquilo que está escrito no artigo 14, parágrafo 7º da nossa Constituição, que diz que aquilo que torna inelegível dentro do titular, dentro da jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador e estado no território do Distrito Federal, para prefeitos que têm que ser substituídos dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já é titular do mandato eletivo ou candidato à eleição. É o que está escrito ali no artigo É o que está escrito ali no artigo 14, parágrafo 7. Para exemplificar melhor, né, era como se a filha do presidente ou o filho do presidente, que é o vereador, como é o caso de Carlos Bolsonaro, né, ganhassem as eleições ou concorressem e ganhassem para as eleições municipais. Essa pessoa não poderia concorrer ao cargo de prefeita na mesma cidade, né? Porque isso daria uma inegibilidade reflexa. Contudo, ela poderá ocupar o cargo de vereadora sem problema alguma, mesmo se o pai tornar presidente, tá? Como já acontece atualmente com Carlos Bolsonaro, que ocupa o cargo de vereança, ok? Deixe-me ver aqui outros assuntos que podem ser levados e tratados aqui com vocês. Um assunto muito importante que nós vamos destacar aqui agora com vocês é a questão da propaganda eleitoral, né? O que é permitido e o que é vedado numa propaganda eleitoral. Estaremos falando rapidamente com vocês, já que são muitos itens e muitas proibições daquilo que é permitido e prometido e permitido e proibido dentro do sistema eleitoral no que diz respeito à propaganda, né? Mas a propaganda é fundamental, a propaganda é essencial, como meio utilizado aí para a divulgação das propostas, do nome do candidato, das propostas do candidato. É um aspecto cada vez muito mais valorizado nas campanhas eleitorais, tá? Mas é um motivo de grande preocupação para quem administra as eleições, já que as propagandas, elas podem fazer o resultado de uma eleição sempre pender para um lado ou para o outro, dependendo do candidato. Não somente pelas propostas aí apresentadas, né, pelos candidatos ou pelo carismas que esses candidatos devem ter, mas por técnicas e recursos utilizados sempre em seu nome. Então, pensando no equilíbrio das eleições e para impedir com que aqueles que têm o poder econômico muito alto e que possa ser utilizado e determinante aí para eleger um candidato, os legisladores criaram uma série de regras para manter aí aquilo que nós chamamos de isonomia da competição dentro dos parágrafos da lei eleitoral, tá bom? É, e para isso, inclusive, foi criado a Lei das Eleições, como nós já falamos aí para vocês em 2017, que veio aí, por exemplo, criar uma série de regras básicas para equilibrar o jogo político. Uma delas, né, é o uso de adesivo plástico, aqueles adesivos que colocam em carros, né, tanto em carros, caminhões, bicicletas, motocicletas, né, e até mesmo janelas residenciais, que não podem ultrapassar 50 centímetros de metro quadrado, né, ou 0,5 de metro quadrado, melhor dizendo. A propaganda também em carros de som,
ou mini trios passou por uma série de ajustes, né? Podendo ser utilizadas somente em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, até o limite de 80 decibéis, né? E aí você talvez possa me perguntar aqui, poxa, mas 80 decibéis é suficientemente razoável para uma campanha, né? Será que é assim? Na verdade, trata-se de uma sonorização até considerável, o barulho, né? Já que no Carnaval do Rio de Janeiro, no Carnaval na Bahia, por exemplo, são utilizados nos trios elétricos 110 decibéis como máximo. Os camarotes, no máximo 100 decibéis. Nos trios infantis, 80 decibéis, né? Ok? Outra questão, outra se pergunta que se faz, para efeitos de lei eleitoral, o que seria considerado carro de som, mini trio e trio elétrico, que acabamos de falar aqui com vocês? O carro de som seria qualquer veículo motorizado ou não, inclusive movido a tração animal, com amplificação de 10.000 watts. Tá bom? O mini trio é um veículo automotor com amplificação de 10.000 watts a 20.000 watts. E o trio elétrico também um veículo automotor com amplificação maior do que 20.000 watts. Ali na lei das eleições, que é a lei 9.504 de 97, está ali um capítulo inteiramente dedicado a essas provisões, que diz o seguinte, né? Parágrafo primeiro, em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de justiça da internet estabelecido no país. Também, em sítio ou partido da oposição, é, ou coligação, melhor dizendo, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral, hospedado direta e indiretamente em provedor de serviço de internet instalado aqui no Brasil, ou por meio de mensagens eletrônicas, né, e-mails, para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação, ou por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações. Qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos, ok? Ah, deixe-me ver. Outra coisa importante, e está relacionada à conduta do candidato, ou até mesmo dos partidos políticos, diz respeito à comunicação à polícia sobre evento eleitoral. Não para que a polícia possa autorizar ou proibir, tá? Mas a ideia é de que a realização de qualquer ato de propaganda partidária eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia, tá? Mas o partido político ou coligação que promover o ato político, né? Fará a devida comunicação à autoridade policial com no mínimo 20 horas de antecedência, a fim de que lhe seja garantido, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem pretende utilizar-se no mesmo dia e horário. Então, a autoridade policial ela tem que ser comunicada para tomar as devidas providências necessárias aí à garantia e à realização é, é, do ato, do comício, da carreata e ao funcionamento do tráfico dos serviços públicos para o evento que vai afetar. Outra coisa que está relacionado com distribuição de brindes, camisetas, broches, canetas, né? Então, já foram proibidas durante a campanha eleitoral, vedadas, inclusive, a confecção
utilização, distribuição por comitê, candidato, ou de autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes ou cestas básicas, né, que possam proporcionar vantagem ao candidato. Então, você não pode fazer isso mais. É, você não pode fazer mais camisetas, broches e até canetas, ok? Que pode acontecer? Né? O infrator fazendo isso, ele responderá na prática pela captação ilícita do sufrágio, né, do voto, um emprego de processo de propaganda vedada, e etc, 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 né? Bom, mas o eleitor, mas vejam aqui uma coisa interessante, né? Mas o eleitor pode produzir ou adquirir e usar bandeiras, broches, discos, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes como forma de manifestação de sua preferência ou partido político ou coligação ou candidato, né? Então tem um determinado partido político aí que utiliza a bandeira do Estado brasileiro, né, nas campanhas políticas. Já se tentaram proibir várias e várias vezes, não conseguiu, já que já que isso não é proibido pelas leis das eleições, tá ok? É, como é que podem, o que é permitido na propaganda, né? Então, quanto à propaganda, seja qual modalidade for, qual forma for, ela tem que mencionar, primeira coisa, a legenda partidária, tem que ser somente em português, não deve empregar meios públicos destinados a criar artificialmente a opinião pública, tá? A opinião pública. Também não pode inviabilizar a propaganda e publicidade de outras candidaturas, tá? E proteger e garantir um maior grau de liberdade de pensamento e de expressão. Ok? Deixe-me ver outro assunto aqui interessante. O que diz respeito aí à proibição de showmícios, né? Foi proibido os showmícios, né? Então, foi proibido aí a realização desses showmícios e eventos assemelhados para promoção de candidatos e a apresentação remunerada ou não dos artistas com a finalidade de animar os comícios e reuniões eleitorais, ok? Então, não pode, está escrito ali no artigo 39 do parágrafo 7º do Código Eleitoral, também nos artigos 222 e 237, tá bom? Bom, mas essa proibição, ela não se atende aos candidatos que sejam profissionais da área artística, tá? Então, por exemplo, Roberto Carlos quer ser candidato, ele pode, sim, exercer as suas atividades normais durante a sua profissão, dentro do período eleitoral, inclusive. É lógico, exceto nos programas de rádio e televisão, na animação de comícios ou para a divulgação, ainda que forma dissimulada de sua candidatura eleitoral. Ok? Outro ponto para nós finalizarmos esta parte aqui. Aliás, outro ponto aqui, que nós vamos dividir a questão do financiamento da campanha em outras duas partes, né? É, é que, ah, é que na escolha do candidato nas convenções partidárias, quer dizer, um período de pré-campanha, tá? O que é considerado um período de pré-campanha? É aquele que se inicia de 1º de janeiro, sempre do ano da respectiva eleição. Não é um conceito aceito, né, restrito pelos nossos doutrinadores, tá? Então, mas em regra geral, a propaganda em pré-campanha
deve se restringir dentro do partido político, chamada propaganda intrapartidária, né? Então, você, num período antes da campanha política, né, você não pode ficar falando o tempo todo, eu sou candidato, eu sou isso e aquilo outro, né? Então, ele não pode ficar, olha, o partido que me escolheu, ele não pode ficar falando assim constantemente a menção da candidatura, das suas próprias qualidades pessoais, dando entrevistas aqui e acolá todos os dias, participando de programas na mídia todos os dias, mesmo sendo famoso, né? Participando de encontros e debates, desde que não exponha aí os seus projetos e plataformas políticas, ok? Bom, nós vamos demorar mais aqui um pouquinho neste assunto, mas eu vou já abrir aqui a nossa discussão para vocês de maneira bem rápida, né? Já que a intenção não é gravar vídeos muito longos para nós. É só uma introdução para assuntos que nós vamos trabalhar com vocês. Então, nós vamos discutir com vocês gastos em campanha eleitoral, principalmente o que tem a ver com arrecadação, seus limites e a transparência. Tá? A primeira questão que nós vamos levantar aqui, o financiamento da campanha é público ou privado, ou tem que ser somente público e privado, ou arrecadado, né? Qual que deveria ser? Qual que é a discussão que se faz hoje nos nossos dias? Bom, em 2015, o STF, tá? E essa discussão ainda também não está tão pacificada, mas mesmo assim o STF em 2015, tá? Foi provocado e ele teve que opinar sobre essa questão do financiamento público, principalmente o financiamento empresarial de campanha. E nós tivemos, então, e na ação direta de inconstitucionalidade de 2015, de número 4.650, ali, em julgamento, foi analisado a constitucionalidade de uma empresa poder atuar de forma incisiva nas eleições, por meio de condições de doação de quantias exorbitantes, como ocorria, então, até em diversos pleitos, né? Então, o STF, depois de julgar, publicou um acórdão no sentido de que este modelo não seria constitucional, pois ele se relatava incompatível com a ordem jurídica, por compreender a pluralidade e isonomia das políticas, ok? Então, ele é incompatível com a própria ordem jurídica, não podendo mais acontecer. E aí, por comprometer exclusivamente, né, a isonomia das políticas e a pluralidade das políticas públicas, admite-se atualmente o financiamento público de campanha e o financiamento por particular na qualidade de pessoa física. Então, sim, o financiamento de campanha é público e também particular na modalidade de pessoas físicas. Não se admite o uso de recursos provenientes das pessoas jurídicas. Importante ressaltar que aqueles recursos das pessoas físicas, ou mesmo até mesmo para o autofinanciamento, recurso do autocandidato, ele tem teto de gastos para cada campanha, conforme o cargo em disputa. Tá? Lá no artigo 23 fala justamente isso daí. O limite para o autofinanciamento tem que ser no máximo de 10% de tudo que o candidato pode gastar na campanha, enquanto as doações por pessoas físicas se limitam a 10% da renda bruta obtida no ano anterior às eleições, ok? Só para nós termos aí uma noção, se o candidato João, que concorre a uma vaga, a um cargo eletivo, e o limite dos testos de teto de gastos divulgado pelo TRE, aliás, pelo TSE, é de R$ 100 mil, então este candidato ele estará
limitado a utilizar no máximo 10%, ou seja, R$ 10.000 do próprio bolso. Se Maria, que apoia o candidato João, né, tem uma renda de R$ 50.000 no ano anterior, ele estará limitado à doação de até R$ 5.000 a campanha específica, ok? Então, nós temos que colocar na cabeça que é permitido fundo público, do fundo financiamento público, né? E o financiamento privado, desde que seja de 10% para as pessoas físicas, tá bom? Na próxima aula, nós estaremos aí trabalhando, falaremos um pouquinho do fundo eleitoral ou fundo partidário, né? Que é o Fundo Especial de Assistência Financeira dos Partidos Políticos, também chamado de fundo partidário. E o outro é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, o candidato e o partido político têm direito a esses dois fundos de campanha, tá? Está muito alto até hoje. Ok? Mas nós vamos falar isso na próxima aula com vocês. Tá ok? Ficaremos aqui com vocês novamente para que o vídeo não possa ficar muito longo. Estaremos aqui, né, terminando a gravação deste vídeo. Tá bom? Se tiverem oportunidade, assistam para que nossas aulas possam ter a continuidade específica. Tá bom? Bom, eu agradeço aí a participação de todos vocês neste momento. Ok? Beleza. Vamos encerrar por aqui, então, e parar essa gravação. Obrigado a todos.